mas antes quero falar da programação do Brasil para a Copa do Mundo. Na semana passada tivemos o sorteio da Copa do Mundo nos Estados Unidos. O Brasil saiu num grupo com Marrocos, já vai se acostumando aí. Dia 13 de junho, Marrocos. Depois teremos, no dia 19 de junho, a seleção brasileira pega o Haiti e depois, no dia 24 de junho, o Brasil encerra a primeira fase contra a Escócia. Primeiro jogo em Nova York, segundo jogo na Filadélfia, que é pertinho, o estado ao lado de Nova York. Depois o Brasil vai para o sul dos Estados Unidos, vai para a Flórida, numa cidade que todo brasileiro que vai para os Estados Unidos adora, que é Miami. Como é que você viu? Primeiro o grupo e depois essa sequência por essas 3 cidades da costa leste dos Estados Unidos? Eu acredito que tanto o grupo quanto a região que a gente vai jogar foram boas. A gente ficou satisfeito. É um grupo que a gente tem que ter todo o respeito pelos nossos adversários, né? E procurar fazer 3 grandes jogos, né? Para principalmente classificar em primeiro. Acho que a gente tem totais condições disso, a gente vem trabalhando para isso. Mas são jogos difíceis, né? Principalmente Marrocos e Escócia. O deslocamento não vai ser tão grande, né? Nova York e Filadélfia está próximo, que vai permitir que a gente também volte rápido sempre para o nosso base camp. E depois sair na última partida um pouquinho mais longe, mas também não é nada que seja exagerado. Ficamos satisfeitos, né? Eu acho que, como eu falei, o Brasil, acima de tudo, tem que estar preparado para enfrentar qualquer tipo de adversário, né? Em qualquer estádio que jogar. Vamos falar desses 3 adversários iniciais do Brasil na Copa do Mundo. Queria um pouquinho da sua leitura sobre os 3 que o Brasil pega na primeira fase. Vamos começar pelo primeiro jogo, seleção africana, uma seleção que foi muito, muito bem na última Copa do Mundo, chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, atuais campeões sub-20, né? Uma escola que vem crescendo no futebol mundial e, como você mesmo destacou, né, talvez seja um grande adversário para o Brasil nessa primeira fase. Como é que você analisa a seleção de Marrocos? O que você poderia compartilhar sobre eles? Uma seleção forte, né? Que tem jogadores que, principalmente após a última Copa do Mundo, cresceram muito e se tornaram mais importantes. Seleção que vive um momento muito bom, né? Não só a profissional, mas como a categoria de base também, com renovação. Que na última Copa surpreendeu seleções grandes, né? Eliminou seleções grandes. E que ganhou também da gente no último amistoso, né? Então, por isso a gente tem a consciência que vai ser um jogo bem difícil, né? E que a gente tem que se preparar bem para esse desafio. O Juan, quando a gente pensa numa Copa do Mundo, já começa um trabalho exaustivo de estudo dos adversários. Perdemos, mas jogamos contra Marrocos, então deve ter um material muito bem elaborado, muito bem preparado, de jogador por jogador, do que levou o Brasil a perder aquele jogo. Esse amistoso contra Marrocos, apesar da derrota, vai acabar sendo muito importante para a Copa do Mundo, acredito eu, né? A gente vai analisar, mesmo que tenha sido 2023, se eu não me engano, já tem um tempo, mas como a gente vai analisar também quase todos os jogos que o Marrocos fez depois e que vai fazer ainda em março, né? A gente já tinha começado a fazer um trabalho de análise antes do sorteio das principais seleções, não? Então a gente já tinha ido em loco em algumas delas e agora nós vamos acentuar, né, justamente no nosso grupo, nesses 3 adversários que a gente vai ter. O segundo jogo é contra a seleção do Haiti na Filadélfia. Talvez seja a escola menos conhecida, né? É um país que não tem muita tradição no futebol. Como é que você analisa a seleção do Haiti? Talvez você tenha falado bem, uma escola menos conhecida, que vai também ter uma análise, né, rigorosa, né, daquilo que eles fazem dentro de campo. Uma seleção que deixou de fora a Costa Rica, que normalmente ela participa das Copas do Mundo, né? E que deu um trabalho para o Brasil na Copa América. Na Copa América, né? Nós empatamos e tivemos dificuldade. Então, mais uma outra seleção que merece o nosso respeito, né? Independente de que posição que esteja no ranking, merece nosso respeito. E a gente vai trabalhar e vai analisar e treinar quando chegar na hora do jogo com o mesmo respeito que a gente faz com todos os adversários.